filhos, não servos. Queridos, essa mensagem de hoje, o texto principal dela é a parábola do filho pródigo, mas apenas uma parte da parábola. Queridos, a gente vê que o filho pródigo, ele chegou um momento na vida dele que ele pegou parte da herança dele, foi embora, viveu uma vida desregrada, uma vida dissoluta, como diz a Bíblia. E então chegou um momento que ele perdeu tudo que tinha e foi cuidar de porcos. E então ali no chiqueiro ele caiu em si, diz a Bíblia, que ele falou: olha, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome. Voltarei para meu pai e direi para ele: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Preste atenção, quando ele diz já não sou digno de ser chamado teu filho, é porque ele entendia que houve um tempo em que ele se achava digno, se via como digno, e agora ele tinha fugido, ele tinha saído, ele tinha desobedecido, ele tinha entristecido o pai, ele tinha feito todas as coisas que não agradavam o pai. Mas, querido, aí ele pega, e por causa de tudo que ele fez, ele volta para casa querendo ser considerado como um servo e não como um filho. Ele então começa a querer ser tratado como um filho. Queridos, alguém pode falar: mas pastor, nos evangelhos, nas cartas, os apóstolos se apresentam como servos. A própria palavra de Deus em Filipenses capítulo 2 fala que Jesus, ele se esvaziou e tomou a forma de servo e serviu até a morte. Querido, preste atenção, eu, você, nós como filhos podemos servir, mas não importa o quanto você serve, o fato de você servir, o fato de você tentar agradar a Deus não te torna filho. Um filho pode ser servo, mas um servo, não por servir, não se torna filho. O filho é gerado. O filho é gerado. É uma glória. A presença de Deus vem, a glória de Deus se manifesta quando os filhos resolvem servir. Mas antes de serem servos, eles são filhos. Amém? Eles são filhos. E é tão importante a gente ter essa revelação e ter esse entendimento. Não somos filhos porque servimos, servimos porque somos filhos. É diferente. Nós servimos porque somos filhos de Deus. E aí, queridos, eu quero ler esse texto, né? Lucas, para você ver que está na Bíblia mesmo. Lucas 15, 17 a 19. Diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Na visão daquele rapaz, ele não era bom o suficiente para ser filho. Na visão dele, ele não era bom o suficiente para ser filho. Então, queridos, ele tem essa atitude. Mas então aí ele vai de volta, e eu fico imaginando a cena daquele rapaz voltando para casa. A Bíblia fala que ele foi para uma terra distante, e então ele voltando e ele planejando. Talvez você, quando jovem, ou quando foi fazer uma primeira entrevista de emprego, ou quando foi tratar de um problema, você tinha que enfrentar o diretor da escola, talvez ou pedir a primeira menina em namorar, para conversar com os pais, né, para pedir para namorar, e aí a pessoa fica tensa. Então ele vai lá planejando, ensaiando o que ele vai falar. Não, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Aí ela fala isso, eu falo aquilo. Não é assim que as pessoas fazem? Só que chega lá, a pessoa faz uma palavra e muda tudo. E eu fico imaginando que esse rapaz foi desse jeito. Eu vou chegar para meu pai, vou falar isso, isso e isso. Mas, querido, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que ele vinha ainda longe, e o pai o avistou, e o pai correu, abraçou e beijou, e o filho começou a falar, mas o pai nem esperou o menino a terminar de falar.
Mas olha só o que o pai disse: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e trazei um novilho cevado, vamos fazer um churrasco. Foi isso que o pai fez. E é sobre isso que eu quero dizer para você, e é sobre isso que eu quero pregar nessa noite, sobre os 3 presentes que o pai dá para aquele filho que não se sentia digno de continuar sendo tratado como filho. Deixa eu te dizer, esses 3 presentes que nós vamos estudar hoje, que nós vamos ver hoje, Deus só dá para quem é filho, servo não ganha. Eu posso ser um filho que serve e ter esses 3 presentes, mas se eu sou só servo e não um filho, se eu me relaciono com Deus somente como servo, eu não terei esses 3 presentes, eu não terei os benefícios que eles trazem na minha vida, e eles trazem na sua vida também, porque esse presente não é para um, é para todos os filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Diga amém. Então, querido, é para você. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, se você tem aliança com Jesus, querido, esses presentes não foi apenas para aquele rapaz, é para mim e é para você também. É para você também. Agora, veja só, queridos, eu preciso ter esse entendimento, né? Primeira coisa que ele ganha esses 3 presentes: ele ganha vestes novas, ele ganha um anel e ele ganha sandálias. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é forte, é profundo, é importante para nós. O escravo, João 8,35 diz o seguinte: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Entende? O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, ele fica para sempre. Gálatas 4, versículo 1 diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, porque ele é senhor, posto que ele é senhor de tudo, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos também herdeiros por Deus. Gálatas 4, 1 e 4, 7. Deixa eu te dizer o seguinte, preste atenção. A palavra de Deus está falando aqui que o herdeiro, o filho, quando ele é criança, ele não tem muita diferença daquele que é escravo. Por quê? Porque ele é criança. E ele mesmo, porque ele é criança, ele não pode usufruir de tudo que ele é dono de tudo, mas não pode usufruir por ser criança. E querido, em se falando de crente, em se falando de filhos de Deus, não tem a ver com a idade cronológica, não tem a ver com quanto tempo você converteu, se você tem 1 ano ou se você tem 50 anos de fé. Você pode ter 50 anos de fé e ser criança, e você pode ter 1 ano de fé e já ser um adolescente. Entende a diferença? Não tem a ver com a idade cronológica, tem a ver o quanto revelação de Deus você tem a ver com quanto você conhece a Deus, tem a ver com quanto você sabe o que Deus tem para você, e quais são os seus direitos em Deus, qual é a sua posição em Deus. E tem muitos irmãos, queridos, que embora sejam filhos, querem servir a Deus e querem receber o favor de Deus pelo seu braço, pela sua força, pela sua performance, e não funciona assim. Não funciona assim. É graça de Deus na minha vida, é justiça de Deus na minha vida e na sua vida. Então eu preciso crescer. Eu fico assim, sabe, agoniado, tentando ajudar irmãos que falam: poxa, Deus abençoa todo mundo, e não me abençoa. Um pai que ama não vai pegar uma arma poderosa e vai entregar na mão de uma criança que não sabe o perigo que ela tem, o poder que ela tem, a força que ela tem. Mesma coisa é Deus, querido. Tem pessoas, querido, que é tudo para você é herdeiro de Deus, mas eu preciso crescer em Deus para poder usufruir de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. E aí, esse texto nos mostra que nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos da lei, mas nós somos feitos filhos. O Senhor Jesus disse em João 15:15: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Então, primeira coisa
que a gente percebe. Você tem um filho amigo, é bom, viu? Ter um filho, o seu filho ser seu amigo, é possível. E isso é o correto, isso é o natural, isso é o que é saudável, entende? Isso é muito bom. Então, o servo não sabe onde está o teu Senhor. O servo, o empregado, ele não recebe explicações, comunicações do pai. Por quê? Porque ele é só o servo. Mas o filho não, o filho sabe o que o pai está fazendo, o filho sabe os planos do pai, o filho sabe quais são os sonhos do pai. E é por isso que Deus quer que você entenda e você tenha a revelação de que você é filho. Diga assim: eu sou filho. Mas foi tão fraquinho. Deixa eu te dizer, eu criei, por isso falei. É tão importante a gente saber disso. Eu preciso falar. Não é tentando me convencer, mas é expressando a minha fé. Aprenda isso em tudo que você for fazer, né? Aprenda a dizer: Deus vai fazer na minha vida, Deus vai me abençoar. Aprenda a dizer. Você vai sair amanhã cedo para trabalhar. Tem algum vendedor aqui? Quem é vendedor aqui? Quem tem um vendedor ali? Quanto você quer vender amanhã? Vou contar um testemunho. Não tem autorização dela. O marido dela estava por aqui, o Pablo. Deve estar lá cuidando do neném. E eu lembro que a esposa dele, nossa querida irmã Miriam, faz parte aí da liderança da igreja. E um dia no discipulado, só em parênteses, tem nada a ver com a palavra isso aqui, mas Deus está me inquietando. E eu disse para ela: quanto você quer ganhar? Eu vou sair hoje para ver se eu vendo tanto. Enquanto você estiver saindo para ver o quanto você vende, você não vai vender. Sai dizendo assim: hoje eu vou vender tanto, porque o Senhor vai me abençoar, o Senhor é comigo, eu sou filha de Deus. Querida, e ela saiu. E aí depois eu falei: olha, mas não adianta só ganhar dinheiro, diminui essa quantidade de dinheiro que você está ganhando e vai viver, tem que viver também, entende? Então você que é vendedor, que você sai para vender amanhã, sai dizendo: hoje eu vou vender tanto em nome de Jesus, porque eu sou filho, porque eu sou filha. Entende, querido? É você proclamar a sua fé. Qual foi o primeiro presente que aquele jovem recebeu? Ele recebeu as vestes de justiça. A primeira coisa que o Pai nos dá são vestes de justiça. Olha só o que diz aqui Isaías 61:10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se agrada do meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Querido, esse manto de justiça que a palavra de Deus está dizendo, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus no dia em que você aceitou Jesus, no dia que você abriu seu coração para Deus, que você abriu a sua boca, creu com o coração e falou com a boca. Sabe, Deus pegou a justiça de Jesus, é a melhor troca do universo, e colocou em você, e pegou os seus pecados e as suas iniquidades e colocou em Jesus. Então você foi coberto com um manto de justiça. Foi colocado um manto de justiça na sua vida. Então quando o mundo espiritual olha para você, ele te vê como justiça. Então nós recebemos um presente de Deus, nós recebemos o dom da justiça. Você é justo porque Deus te deu justiça. Você não é justo porque você pratica obras de justiça por si mesmo. Você é justo porque Deus te deu justiça. Ele colocou da justiça dele na sua própria vida. Então eu preciso ter revelação. E querida, a justiça também é recebida pela fé. É eu crendo no sacrifício do Senhor Jesus na cruz, eu recebo essa justiça pela fé. Cada dia, cada manhã. Não é pelo meu comportamento. Entenda isso. Não é porque eu acertei essa semana. Essa semana eu orei, essa semana eu não briguei com a minha esposa, essa semana eu não entristeci o Espírito Santo, essa semana eu não briguei com os meus filhos, essa semana eu não peguei nenhum clipe lá do meu serviço e levei para casa que não era meu. É pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não é pelo meu comportamento, é pelo que Jesus fez. É a justiça dele que foi colocada na minha vida. Então eu sou justo não é por causa do meu comportamento. Eu sou justo porque Jesus se fez justiça
no meu lugar ali na cruz do Calvário. Amém? E isso é tão importante. E querido, entenda, eu recebo isso pela fé. A própria justiça do Senhor Jesus foi colocada na minha vida e na sua vida. Então, querido, se eu perguntar para você, você é justo por quê? Querido, não é porque eu acerto, é porque eu erro. Não é o seu comportamento, é pelo que Jesus fez. Querido, eu insisto nisso, eu repito isso, porque isso precisa entrar no teu coração. Você precisa enxergar Jesus fazendo isso na sua vida, porque isso vai mudar a sua história, vai mudar a maneira de você se relacionar com Deus e vai mudar a maneira de você se relacionar consigo mesmo. Se eu entendo isso, querido, isso vai mudar completamente. O filho pródigo não tinha feito nada para ganhar esses 3 presentes, mas porque era filho, o pai deu para ele. Eu não fiz nada para receber a justiça de Deus, mas porque eu sou filho, porque você é filho, o Pai nos deu, só porque você é filho. Essa é a hora que a gente fala, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Essa é a hora, querido, que a gente agradece a Deus. Por quê? Porque isso é tremendo. Ele não tinha feito nada, né? E ele fala, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno. Querido, quantos crentes não vêm para a igreja num determinado dia, onde aconteceu alguma coisa na vida dele, ou aconteceu alguma coisa no dia anterior, porque fala, eu não mereço ir para a igreja, hoje eu não sou digno de adentrar na casa do Senhor, dá vontade de dar uns tapas, mas o pastor não pode, né? Então isso não dá. E se pudesse não dá também não, porque é o Espírito de Cristo que tem que manifestar. Amém? Deixa eu dizer, não é porque eu sou digno, não é porque eu sou digno. Eu tenho uma boa notícia para você: você nunca vai ser digno, você nunca vai ser digna. Então desiste de querer ser, dependa do Pai, creia no sacrifício do Senhor Jesus e receba esse manto de justiça pela fé. Receba pela fé esse manto de justiça tremendo, maravilhoso. Então tem muito crente que ainda vive uma vida cristã tentando agradar a Deus, tentando servir a Deus, para ser aceito, para ser amado diante de Deus. Deixa eu te dizer, você já é aceito, você já é amado por causa da justiça da cruz. É por causa do sacrifício da cruz. Você já é, você não será. Você já é, então não fique lutando para receber o que você já tem. Não fique se esforçando para ganhar o que Deus já te deu de graça. Entende? Eu preciso ter a revelação disso, eu preciso ter esse entendimento. Sabe que Deus me deu isso completamente. Olha o que diz aqui, Romanos 4, de 6 a 8, diz o seguinte: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, olha só o que diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqui fala culpa nessa versão, mas na minha versão aqui fala aquele homem bem-aventurado é o homem a quem Deus jamais, presta atenção, jamais imputará pecado, atribuirá pecado para a sua vida. O que é jamais? Dentro do jamais está a minha segunda-feira, sim ou não? Está ou não, irmãos? Então na segunda-feira Deus não vai me atribuir pecado. No jamais, se você chegar aí, em nome de Jesus não vai ser assim com você, mas imagine você chegou lá, tem alguém da sua casa que não veio para o culto, e chega lá, ele aprontou uma bagunça, e você também não vai perder as estribeiras, mas outra pessoa por aí, perdeu as estribeiras, fez o que não devia, com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa. Presta atenção, esse jamais inclui isso, esse momento também, inclui. Tem umas pessoas que gostam de xingar os outros no trânsito, eu acho que não tem nenhum aqui. Qualquer coisa aconteceu, ele já faz uns gestos impróprios, né? Mas o jamais inclui isso também? Inclui. Mas bispo, então quer dizer que a gente pode fazer o que a gente quiser?
Queridos, quem pensa assim não entendeu nada. Eu sou amado por um Pai tão santo, tão maravilhoso, tão poderoso, que quanto mais eu percebo tudo que Ele é e tudo que eu ganhei, todo qual é o tamanho da minha herança, cada dia, eu quero que a natureza dele na minha vida se expresse mais e mais. E a natureza de Deus é santo. Entende isso? Cada dia. É por eu ter esse Pai tão maravilhoso, só de ter Ele como Pai é uma graça tão grande. E então, querido, eu quero que a natureza dele se expresse através da minha vida. Romanos 4, 23, 24 diz o seguinte: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também para nós, por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor. Se foi atribuída justiça a Abraão, foi atribuída justiça a mim e a você também. Deus não fez só por causa de Abraão, Deus fez por causa de você. Tudo que foi feito por causa de você, porque Deus te ama, porque Ele quer o melhor para a tua vida, porque Ele quer que você viva uma vida tremenda, uma vida em paz. Entende? Eu preciso entender isso. A palavra de Deus nos mostra isso, né? O dom da justiça nos é dado independentemente de obras. Não tem nada a ver com as nossas obras, mas é um dom, é um presente que recebemos de Deus. Romanos 4:3, porque diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, foi colocado na vida de Deus. Romanos 2 Coríntios 5:21, não vou ler, vou só citar. Fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez nós, né? A justiça dele veio para mim. Foi essa troca maravilhosa do Calvário. Ele pegou o meu pecado, as minhas iniquidades e me deu a sua justiça. Então, querido, não ouça o diabo, não ouça o acusador, não dê ouvidos para o acusador. Deixa eu te contar como eu fazia quando eu era novo convertido. Todo mundo peca, e quando a gente é novo convertido, tinha aqueles pecados que muitos jovens cometem, tinha aqueles pecados que às vezes os patrões colocam os funcionários para cometer. E quando eu pecava, eu ficava muito triste. Mas aí o que eu fazia? Eu ficava me culpando. E o diabo dizia para mim: você é um crente de quinta. E eu fazia aquela cara de espiritual: não, eu não sou de quinta não, eu sou de 11ª. Eu sou muito pior, diabo, do que você está falando. Na ignorância eu pensava que estava comovendo o coração de Deus. Tá não, irmão. Isso aí é falta de conhecimento. Isso é falta de saber quem Deus é e o que Deus fez e quem você é em Deus. Não tem nada a ver. Então, queridos, eu ficava me culpando. Eu ficava me culpando pensando que se eu ficar me culpando, eu ia comover o coração de Deus. E tem gente que faz isso. Hoje eu não vou tomar ceia não, porque eu pequei. Talvez o pecado maior é deixar de tomar a ceia, porque você está dizendo: eu não acredito que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar o meu pecado. É isso que a pessoa está dizendo, ao se recusar a tomar a ceia, ou deixar de vir no culto de ceia, porque é ceia. Entende? Ele está negando a Cristo. Na verdade é isso que ele está fazendo. E aí o que acontece, querido? Veja bem, quando eu me entendo, quando eu percebo que a justiça de Cristo é atribuída na minha vida, o diabo ele é o mestre para acusar, mas Jesus é especialista em justificar a gente. Oh, querido, é tão bom. Estava contando hoje de manhã. Ontem foi um dia atípico na minha vida. Eu levantei 5 horas da manhã, fui dormir meia-noite, aconteceu uma série de coisas. Quando foi meio-dia, eu precisei ir em Brasília, fui rapidinho em Brasília, voltei em Brasília ontem à tarde, rapidinho, correndo, resolvendo as coisas, eu precisava resolver. Eu queria chegar em casa a tempo de dormir, descansar, para poder estar bem para o culto da manhã. Estou bem agora, estava bem de manhã, entende? Porque a gente tem que entregar o melhor para Deus.
Então ontem eu não tive tempo de orar, a não ser aquela oração dirigindo, aquela coisa de orar, de vir para cá, colocar uma música e gastar um tempo orando, intercedendo, como você sabe que eu faço, que eu te mando vídeo, áudio, mensagem, entende? Eu não tive tempo para fazer isso. Se fosse em outros tempos que eu não tiver revelação, eu falar, nossa, Deus não vai abençoar o culto. Por quê? Porque eu não orei. Ei, não é quanto eu oro, não é quanto eu faço. Eu oro porque eu sou apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu oro porque Ele é o meu Pai amoroso. Eu oro porque eu quero estar perto dEle. Eu oro porque eu quero ver o Senhor cada vez mais. E toda vez que eu oro, o que eu estou dizendo? Senhor, eu não consigo conquistar essa bênção, então me dê ela. Senhor, eu não consigo mudar os meus filhos, então mude eles por mim. Senhor, eu não dou conta de mudar minha esposa, então mude por mim. Senhor, eu não dou conta de abençoar o teu povo, então abençoa eles por mim. Quando eu oro, é isso que eu estou fazendo, eu estou exaltando a graça de Deus. Entende? E aí o que acontece? Levantei hoje e vim para cá profetizando, vai ser poderoso, Deus vai abençoar. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com a graça de Deus na vida do povo. E hoje à noite do mesmo jeito, querido, eu continuei cansado. Sabe o que eu fiz hoje à tarde? Tirei uma soneca, fui descansar para estar bem agora. E Deus vai falar com você nessa noite, porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Ele já fez tudo na tua vida, entende? A bispo, o senhor está autorizando as pessoas a não orar? Pelo contrário, eu estou desafiando você a chegar diante de Deus todo dia e falar, Deus, eu não consigo, faz por mim. Entende? Faz por mim. É isso que você faz quando você exalta o Senhor, quando você ora, quando você coloca Deus diante de você tem revelação da graça de Deus. Então eu me relaciono com Deus hoje dessa maneira, querido. Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu tenho as vestes de justiça, o manto de justiça está na minha vida e está na tua vida. Então o diabo vem me acusar, eu falo, vai conversar com Jesus, Ele já levou meus pecados, então você tem que resolver com Ele, não é comigo mais. Eu tenho um manto de justiça na minha vida, não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus já fez na cruz, mas porque Ele fez na cruz. Então, queridos, você vai viver em paz. Você vai viver em paz. Preste atenção, existe uma diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Coloca aí para nós, querido, Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Veja bem, lá no Velho Testamento, o que a palavra de Deus está dizendo? Depois que o pessoal voltou do cativeiro, e então Zacarias estava ali edificando o templo, o sumo sacerdote Jósua ou Josué, a mesma coisa, ele estava lá, e a Bíblia diz que Satanás estava à sua mão direita. Agora olha a continuação, e ele estava ali para quê? Para resistir, para se opor. Mas olha o que diz: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e vestirás de finos trajes. Deixa eu te dizer, Satanás estava à direita dele para acusá-lo, mas agora, isso na velha aliança, quem está à sua direita na nova aliança? A palavra do Senhor diz que nós temos um advogado lá em João, 1 João, Jesus Cristo justo. Filhinhos, olha como diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Quem está à tua direita hoje é Jesus de Nazaré, é o Senhor, é Ele que te justifica, entende? E você foi vestido de finos trajes.
Você foi vestido de roupas brancas, e as roupas brancas representam o quê? Os atos de justiça seu, não, mas os atos de justiça de Jesus que foi atribuído à tua vida. Então hoje, querido, quando um demônio olha para você, ele te vê de roupas brancas. Amém ou não? Quando o Senhor olha para você, Ele te vê vestido de linho fino branco, que são obras de justiça. É Jesus na minha e na sua vida. E se é assim que somos vistos no mundo espiritual, para que ter medo? Para que ter ansiedade? Para que ter angústia? Para que ficar tão exacerbadamente preocupado? Eu posso ter paz diante de Deus. Entende que eu vou mudar o meu relacionamento com Deus, e eu vou mudar o meu relacionamento comigo mesmo, porque agora eu vou poder descansar. Eu tenho revelação. Eu sei que Deus é o meu Pai, eu sou herdeiro dele e Ele é dono de tudo. Então eu posso pedir para Ele o que eu quiser. Que você não quer ganhar nada não? Eu quero. Se você não quer, eu quero. Então aprenda a pedir, sabendo quem é o seu Pai. Que você é filho, você não é um servo só. Você é filho, filho de Deus. E Deus abençoa a sua vida de maneira tão poderosa. Isaías 64 diz o seguinte: diz que toda a nossa justiça, toda a nossa obra de justiça é como trapo de imundícia, e assim que nós estávamos vestidos antes de Jesus na nossa vida, mas agora ganhamos vestes de justiça. Há 3 palavras na palavra de Deus que descreve a condição do homem. Ela fala de pecado, ela fala de iniquidade, ela fala de pecado, ela fala de transgressão e ela fala de iniquidade. Muita gente pensa que pecado é a palavra mais séria, é a pior coisa, mas a pior coisa é a iniquidade. O que significa a palavra iniquidade? Significa desigual. Significa desigual. Então preste atenção. O que é ser desigual? O Pedro estava aqui de manhã, o filho do Isaac. O Pedro só tem pai, não é verdade? Estou certo, irmãos? Patrícia, perdoa se eu estiver assistindo. Mas é ou não é? Você já viu a cara do Pedro, o jeito do Pedro, o corpo do Pedro, o físico do Pedro, o jeito de falar, as coisas que ele gosta? É o pastor Isaac, né? Não vou falar aqueles ditados feios que tem por aí não, mas é escrito. Então quando você olha para o Pedro, lembra o Isaac, sim ou não? Quando as pessoas olharem para você, tem que lembrar o seu pai. Se você é desigual, a Bíblia chama isso de iniquidade. Então preste atenção. Às vezes as pessoas estão pensando que desagrada a Deus é só o pecado. Não, é ser desigual. É por isso que a árvore lá no Jardim do Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tem coisas boas que são iniquidades, porque é desigual, não tem nada a ver com a natureza do Pai. É desigual, é iniquidade. Entende? É iniquidade. Deus quer que você, como filho e como filha, manifeste o que? A natureza do Pai. Manifeste a natureza do Pai na sua vida. E isso é tão importante. Então o Pai trocou a roupa do Filho, e hoje também nós recebemos trajes novas. Por que ele recebeu, querido? Porque era filho. E por que nós recebemos? Porque nós somos filhos. Amém? Porque nós somos filhos. Portanto, viva como filho e não saia da casa do Pai. Não há razão para a gente fazer isso, sabe? O dom da justiça que nós recebemos nos capacita a viver de uma forma justa e correta, como nosso Pai. Nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós, querido. Então veja, nós podemos viver dessa forma, nós podemos ser abençoados por Deus de maneira poderosa. Amém? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19:8
que está falando para nós realmente como Deus nos vê. Qual é o segundo presente que ele recebe? Ele recebe um anel. Primeira coisa, o pai corre, troca a roupa. Segunda coisa que ele faz, ele coloca um anel no dedo. Querido, o anel ele é símbolo de autoridade. Só o filho recebe anel, o servo não recebe anel. Só filho recebe anel, é um símbolo de autoridade. Eu quero ler alguns textos da Bíblia onde mostra o anel como autoridade, como símbolo de autoridade, para você entender. Diz assim, aqui em Gênesis 41, 42, está falando de José do Egito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fez-los vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Quando aconteceu isso aqui? Quando José interpretou o sonho de faraó e precisava de um homem com autoridade, com sabedoria, com poder, para gerenciar os 7 anos de fartura e depois gerenciar os 7 anos de fome. Então o faraó fala, não tem homem melhor do que esse, no qual há o Espírito de Deus. Então ele tira o anel dele, do dedo dele, e põe no dedo de José. Quando todo o Egito vê o anel no dedo de José, todo o Egito sabia, ele tem autoridade para fazer o que está fazendo. Ele tem autoridade para fazer o que está fazendo. E quando a gente vê também aqui no livro de Esther 8, versículo 8, diz o seguinte: escrevi, pois, aos judeus, bem como vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não podem ser revogados. Qual era o contexto aqui? Amã, invejoso contra Mordecai, ele queria atacar o judeu, e ele recebeu a autoridade do rei e selou uma carta com o anel do rei, marcando uma data para que todos os judeus, o povo de Deus, fosse morto. E então Deus reverteu isso. Mas na hora de reverter, na hora de se espalhar por toda a província, precisava ter uma autoridade equivalente. E qual foi a autoridade? Foi colocado na mão de Mordecai, entregue para ele o anel do rei. Para quê? Para que ele escrevesse cartas autorizando os judeus a se defenderem. E selou com o anel. E selou ali com o anel. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Tão importante você entender, né? O que é esse anel? É mais ou menos o seguinte: a Bíblia fala que o filho, ele recebeu, o filho mais novo, ele recebeu a herança e foi e acabou com tudo. O que a lei falava? O filho mais velho, ele tinha direito a 2/3 da herança, o filho mais novo a 1/3. Quer dizer que ele tinha gastado 1/3 da herança. Ele tinha gastado 1/3 de tudo que o pai tinha juntado durante a vida toda. E quando ele volta, o pai dá de novo para ele o que? Um anel. O que era um anel? Era semelhante a um cartão de crédito Black Infinity. Aquele que havia gastado tudo, o pai pega e coloca para ele, entrega tudo de novo, torna ele participante da herança novamente. É isso que Deus faz comigo e com você. Sabe quando você acha que Deus não vai te abençoar porque você pecou? Você está agindo errado. Deus não te abençoa porque você peca ou porque você deixa de pecar. Deus te abençoa porque você é filho, porque você é filha. Entende, querido? Deus te abençoa porque você é filho. Ah, então eu posso pecar? Não, tem consequência. Não tem jeito. Você pega, não é consequência lá no céu, é consequência aqui na terra. Você peca, você vai ter consequência aqui. Não vou entrar nisso, não é a palavra nossa de hoje. Mas eu preciso ter esse entendimento. O que é isso? Isso é muita graça de Deus. E existe uma diferença entre poder e autoridade. Nós precisamos entender isso aqui. Mano, uma carreta tem poder? Um caminhãozão daqueles bitrem forte pra caramba, esse tem poder, sim ou não? Tem poder? Tem, não tem? Mas não tem autoridade. Um policial militar, um guardinha de trânsito, um agente da CMT, chega diante de uma carretona daquela poderosa e manda ela parar. A carreta tem poder, o policial tem autoridade. Entendeu a diferença? Às vezes o policial não tem nem o poder que a carreta tem, o agente de trânsito não tem o poder que a carreta tem, mas ele tem autoridade. Deus deu um anel
de autoridade para você. Você não precisa mais ficar com medo. Você não precisa mais ficar com medo. Deus te deu o anel de autoridade. Então, querido, quando a gente lê em Marcos 1:22, a gente vê assim: maravilhavam-se da sua doutrina, Jesus em Cafarnaum, na sinagoga ministrando, porque os ensinavam como quem tem autoridade, não como os escribas, né? Romanos 13:1 fala que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus, toda autoridade vem do Senhor. Até a pessoa que recebe a autoridade e usa ela de forma incorreta, aquela autoridade que ela recebeu, ela veio de Deus, entende? Eu preciso ter revelação, eu preciso saber disso. Então veja, queridos, quando a gente entende isso, a gente vai perceber que o Senhor também nos deu autoridade. Jesus nos deu esse anel de autoridade. Lucas 9, versículo 1 fala assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. E em Lucas 10, versículo 1 e versículo 17, não é do 10 ao 17, é do 1 e o 17, diz o seguinte: o Senhor lhe disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém, queridos? Olha só que coisa tremenda. Nada absolutamente vos causará dano. Se você é um crente maduro, você vai viver em paz, você vai viver na bênção. O demônio já foi na sua casa te perturbar? Ou não? Ou só foi na minha? Vai, não vai? De vez em quando o demônio vai na casa da pessoa. Você não sabe como é que é, não? É quando você pensa assim: parece que passou alguém aqui. É demônio, irmão, pode ter certeza. Eu senti um arrepio aqui agora. Jesus amado, o que está acontecendo? Meu pai morreu lá em casa, né? E aí os irmãos estavam lá, e o irmão falou: nossa, pastor, quem ficava nesse quartinho aqui? Meu pai, ele morreu aí nessa cama. Oh, meu Deus do céu. Eu me divirto. Mas às vezes está lá, mas eu estou rindo, mas eu posso rir porque já fiz muita coisa que talvez alguém aqui já fez, mas se fez e faz, não precisa fazer mais. Eu me lembro quando eu percebi uma presença maligna no quarto ou na casa, se eu estivesse sozinho. Querido, podia estar o calorzão do jeito que está. Eu estou sentindo calor aqui, talvez você não está, mas eu estava muito calor. Eu pegava 2 cobertas, deitava na cama e cobria todinho, cobria os pés, cobria todo. Será que você está bem escondido do demônio debaixo da coberta? Percebe que o medo faz a gente não pensar com a lógica correta? Mas quando você sabe que você tem autoridade. Fazia muito tempo que não acontecia isso comigo. Eu percebi que um demônio foi lá atacar a gente. E quando nós decidimos fazer o jejum, que nós conversamos aqui com a liderança aqui da igreja, e eu falei assim: nós vamos entrar no jejum dos 21 dias, que começa segunda-feira, sem ser amanhã, na outra. 21 dias de jejum e oração contemplando o Senhor, é o nosso tema. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho dele. O que acontece? Quando nós decidimos jejuar e orar intensamente, eu estou dormindo lá, quando é de madrugada, eu acordo e eu percebi que tinha demônio lá no ambiente. Falei: para com isso, eu tenho tanta coisa fazendo, não tenho tempo de perder com vocês não, em nome de Jesus, vai embora. E já estava dormindo. Deixa eu te dizer, se você sabe quem você é, o medo vai embora. Entendeu? Você já teve situação de medo? Ou seu filho pequeno? Me lembro uma vez, Caleb era pequenininho, nós estávamos passando férias ali em Pirinópolis, nós tínhamos alugado uma sede da fazenda, eu e um grupo de pastores amigos. E aí acabou a energia na roça, mano, fica aquele breu, não é verdade? E aí ele: pai, com medo. Eu falei: papai está aqui, vem, papai protege. Ele correu, me abraçou. Eu falei: está com medo? Ele falou: não, o Senhor está aqui. Deixa eu te dizer, quando você sabe que seu pai está com você, o medo vai embora. Entendeu? Então Deus fala: eu estou com você, eu que cuido de você, eu te dei anel de autoridade, você não precisa ficar com medo. Entende, querido? Isso é tremendo, isso é maravilhoso, é muita graça de Deus, é muito favor de Deus, e Deus deu isso para você. Olha o que diz aqui,
esse texto da palavra de Deus, Marcos 8, do 5 ao 10, diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhes um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em cama, em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas mande uma palavra, o meu rapaz será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e disse o seguinte: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Entendeu o que é autoridade? Jesus não precisava chegar lá e tocar naquele servo, bastava uma palavra. Bastava uma palavra. Então veja, essa é a diferença entre poder e autoridade. Deus te deu autoridade, mas Ele também te deu poder. Amém? E queridos, quando a gente obedece, quando a gente obedece a Deus, preste atenção, a obediência também fortalece a minha e a sua fé. Não é pela performance, mas quando a gente obedece, a nossa fé é fortalecida. É tão gostoso a gente obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus, e depois o próprio Espírito Santo confirma no meu e no seu coração de que foi Deus dirigindo você, e você ouviu a direção de Deus, e isso traz paz, isso traz vida, isso traz alegria na tua vida, de maneira poderosa, de maneira tremenda. Amém? E qual foi o terceiro presente que aquele jovem que tinha abandonado tudo, que tinha abandonado o pai, ele recebeu? Ele recebeu o quê? Os sapatos da aliança. O terceiro presente que o rapaz recebeu, que o filho pródigo recebeu, foi os sapatos da aliança. Mas o que o sapato representa? Aliança. Veja bem, a gente vai ver aqui alguns versículos que falam justamente sobre essas questões, sobre os sapatos da aliança. Olha só, aqui em Ruth, capítulo 4, versículos 7 e 8, vou te dizer aqui o acontecimento, se tiver alguém que não sabe a história. Ruth era uma moabita que casou, eu não lembro com qual dos dois, se foi Quilion ou Malion, dos dois filhos de Ruth, que faleceram. E então Ruth depois perdeu o marido também, ficou viúva num país estrangeiro, em Moabe. E então ela falou: vou voltar para Belém. Ela era da cidade de Belém. E então ela voltou para Belém. No caminho ela falou para as suas duas noras: olha, volte para a casa do pai de vocês, eu não tenho mais nada, não tem esperança nenhuma mais na minha vida para vocês. Então Orfa foi para a casa dela, mas Ruth falou: olha, onde queres que tu fores, irei eu, onde quer que tu pousares, pousarei eu. Olha, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. O pessoal coloca isso lá no convite de casamento, né? Mas na verdade isso aconteceu num momento de muito sofrimento, de miséria, desespero. Não era nem na rua, era na estrada. Porque o desespero da rua o desespero da estrada é muito pior. É só você quebrar o carro dentro de Goiânia e quebra o carro na estrada, você vai ver que são duas coisas bem diferentes, né? Então o que acontece? Foi desse jeito. E então elas voltam para Belém. E o que acontece ali em Belém? Ruth sai no tempo da colheita do trigo, ela sai para pegar algumas sobras. E então ela vai andando e ela chega nas terras de Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um parente do morto, do ex-marido, da viúva. E então a palavra de Deus diz na lei que o marido, o parente mais próximo, ele tinha que suscitar, ele tinha que casar com a viúva. E o primeiro filho não era considerado o filho dele, mas era considerado o filho da pessoa que morreu, para que o nome dele não fosse apagado de Israel. Entende? E então, olha só o que acontece. Esse era o contexto. Este era outrora o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava os calçados e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Pois o resgatador a Boaz. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu. E tirou o calçado dos pés.
Veja bem, o que ele fez? Ele tirou as sandálias dos pés. Boaz, ele era um parente de Ruth, do marido de Ruth, mas havia outro parente que era mais próximo. E isso aconteceu quando eles estavam na porta de Belém. Os anciãos da cidade, ou seja, os juízes das cidades, estavam lá para julgar aquele caso. E então ele chega e o cara fala: olha, você precisa comprar as terras, as fazendas de tudo que era do marido de Ruth, né, de Elimeleque, se eu não me engano o nome dele. E o cara falou: não, as terras eu compro. Eu falei: mas junto com as terras vai a viúva, e você precisa casar com ela, e o primeiro filho não ser considerado filho seu, será considerado filho do que morreu. Ele falou: não, então eu não quero não, compra você. E para que isso fosse validado, o que ele fazia? Ele tirava os calçados, e eu vou te mostrar o que significa isso. Mas eu quero ler mais um versículo. Olha só, aqui eu quero ler para você, Deuteronômio 25, 7 a 10, diz assim: porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá a esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a meu irmão nome em Israel, não quer ele exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará as sandálias do pé e lhe cuspirá no rosto e protestarás e dirás: assim se fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão, e o nome da sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Ou seja, ele ali foi realmente envergonhado. Agora, o que significa na palavra de Deus a pessoa tirar as sandálias? Vou mostrar outros versículos aqui. Quando aquele resgatador de Ruth, ele tira as sandálias, o que ele está dizendo? Eu estou abrindo mão do meu direito. É meu direito de resgatador, mas eu não quero exercê-lo. Então ele tirava a sandália dizendo: eu estou abrindo mão do meu direito. Eu não quero exercer esse direito de resgatador. Olha o que diz aqui, Êxodo 3, versículo 4 e 5, quando Moisés tem a visão da sarça ardente. Olha o que diz: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá e tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Por que Deus manda Moisés tirar as sandálias? Deus está falando: Moisés, para que eu faça tudo que eu quero fazer na sua vida, Moisés, para que eu cumpra todo o meu propósito na sua vida, você precisa abrir mão do seu direito de você mesmo controlar a sua vida. Você precisa abrir mão desse direito de você mesmo ter o domínio e o controle da sua própria vida. Era isso que Moisés, no ato, ele estava dizendo, entende? Não te chega para cá. Isso era lá na velha aliança. Na nova aliança, a Bíblia fala para nós nos achegarmos com a ousadia diante de Deus, nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou. Nova aliança. Você é filho. Filho não se distancia, filho chega perto, filho sobe no colo, filho pega as coisas, filho abre a geladeira, filho tem liberdade. Amém? Como nós cantamos aqui. Então isso é tão importante. Em Josué 5, 13 e 14 diz o seguinte: então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e ele disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor aos seus servos? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. O que o Josué estava fazendo ali, cara? Irmãos, a primeira cidade, primeira conquista, primeiro grande desafio. Moisés tinha morrido, agora era o desafio de Josué levar toda a nação de Israel a conquistar, sabe, a terra de Canaã. E então quando o anjo aparece, ele estava ali no pé de Jericó: como que eu vou vencer essa cidade? Como que eu vou conquistar os meus inimigos? E então o príncipe do exército do Senhor chega e fala: vem cá, tira a sandália.
abre mão de todos os seus planos, abre mão de todos os seus métodos, abre mão de todas as suas estratégias. E Josué pergunta: Senhor, de que lado você está? Preste atenção, querido. Quando eu abro mão de ter o controle, tem muita gente que quer ter o controle, né? Não só o controle remoto, o controle de tudo. Mas Deus te manda, Deus te chama para tirar as sandálias, para você abrir mão desse controle, para que Ele possa fazer na sua vida. E o anjo não fala. Josué pergunta para ele: de que lado que você está? Preste atenção. Deus nunca vai chegar na minha vida e na sua vida para escolher um lado. Deus chega na minha vida e na sua vida para assumir o controle. Para assumir o controle. É isso que Deus faz. Entende? E querido, é tão bom. Tem hora que eu lembro de algumas coisas, eu falo: Deus é bom demais. Como nós somos goianos, eu falo: Deus é bom demais da conta, não é? Deus é tão bom. Deus cuida da gente. Mas eu preciso ter coragem de tirar as sandálias do pé. Já quero convidar os irmãos do louvor aqui. Já fica parecendo que está terminando, pelo menos, né? E aí, queridos, eu preciso entender isso. Ele tem o controle. Se você é filho, você tem direito. Entende? Se você é filho, você tem direitos. Mas eu preciso abrir mão do meu controle para que esse direito se manifeste na sua vida. Você tem direito a calçar os sapatos da aliança. Deus tem uma aliança com você. Amém? Agora, olha esse texto aqui, voltando lá para Lucas 15, do 23 ao 31, diz o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximava-se da casa, ouviu música e dança, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. A Bíblia não fala isso, foi o irmão dele que falou que ele fez isso. Entende? Mas preste atenção, não importa se fez ou não. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Veja bem a fala do filho mais velho: há tanto tempo que te sirvo. Ele não disse: eu sou teu filho e nunca saí de perto de ti. Entendeu a diferença? Embora sendo filho, se relacionava com Deus como servo e não como filho. E quando eu me relaciono com Deus como servo, tentando merecer a bênção e o favor de Deus, querido, eu não vou receber, porque não é pela minha performance, é pelo que Jesus fez na cruz por mim e por você. É pelo que Ele fez, não é pelo que eu fiz ou faço ou deixei de fazer. É pelo que Jesus fez. É pelo que Ele fez. Amém? É porque Ele fez. Quantos irmãos não conseguem pedir as coisas para Deus porque acham que não merece? Eu não orei o tanto que eu devia orar. Eu gritei com a minha mãe. Eu pequei. Eu não manifestei a natureza de Deus. E aí ele começa a ter esse comportamento de servo. E por se relacionar com Deus como servo, ele não consegue receber tudo que já é dele, só porque ele é filho. Então, querido, Deus te dá vestes de justiça. Quando o mundo espiritual olha para você, ele vê você com vestes brancas, limpas, linho finíssimo, que são as obras de justiça dos santos. E eu recebo o dom da justiça, o presente da justiça. Foi Deus que me deu, não foi eu que fiz nada para merecer, foi Jesus quem fez. Eu recebo o anel de autoridade no meu dedo. Sabe por quê, querido? Porque Ele me deu também pela fé. É graça de Deus na minha vida. E eu recebo as sandálias, os calçados, os sapatos da aliança. Sabe por quê? Ele é o meu Deus. Olha o que
o filho fala: nunca me deste um cabrito. Era mentira. Era mentira daquele filho. Era ele que enxergava o pai de maneira equivocada. Por ele ser o filho mais velho, 2/3 da herança era dele. 2/3 da herança era dele. Mas como ele se relacionava com o pai, como servo e não como filho, embora sendo dele, ele nunca desfrutou de nada. Deixa eu te dizer, tem muitos irmãos e irmãs que são filhos, mas não desfrutam da graça e do favor de Deus, porque têm se relacionado com o pai como servos e não como filhos. Como eu disse no início, a glória de Deus vem quando um filho que sabe que é filho serve. Eu estou servindo vocês aqui agora ministrando a palavra, mas quando uma pessoa tenta se relacionar com Deus fazendo por merecer, isso é atitude de servo, ele não desfruta de tudo que já é dele por herança, porque ele é filho, ele é herdeiro. E por último, querido, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o pai está dizendo para aquele filho mais velho, que não conhecia o pai: na minha presença você tem provisão, na minha presença você tem cura, na minha presença você tem livramento, na minha presença você tem a provisão sobrenatural de Deus. Todos os recursos ilimitados na presença do Senhor está à sua disposição. Olhe para Deus, Ele é teu pai, você é filho, você pode desfrutar, você pode ter liberdade de chegar. Não é pelo que você acertou, pelo que você errou, mas é pelo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele me deu o dom da justiça, Ele deu para você o dom da justiça. Ele entregou para mim e para você. Se possível, quero convidar você a ficar de pé, sem se movimentar, sem sair, sem andar agora. Você esperou até agora, espera mais um pouquinho. Essa canção que nós vamos cantar, ela é linda, mas ela é tão boa. Eu fico tão feliz porque ela fala que Deus é, que Ele é bom. E depois tem aquela parte que Ele fala assim: Ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai me deixar. Ele nunca vai te deixar. Querido, isso muda tudo. Isso muda tudo na minha vida e na sua vida. Ele nunca vai te deixar. Ele vai estar com você. Sabe, naquele dia terrível Ele está com você. Na sua vitória Ele está com você. No dia de tristeza Ele está com você. No dia de alegria Ele está com você. No dia de derrota Ele está com você. No dia de conquista Ele está com você. Ele está com você porque você é filho, meu querido. Louve a Deus, adore a Deus. E sabe, hoje, se você tem se relacionado a Deus como servo, fala: a partir de hoje eu conheço meu Pai, vou me relacionar com Ele como filho, porque eu sou filho amado. Você é filha amada de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.